tudo bem? Hoje a gente está com uma entrevistada aqui muito especial, porque o nosso programa, o Seu Ponto de Vista, ele, você sabe, ele procura trazer pessoas de todas as áreas e principalmente a cultura. Eu tenho um carinho muito especial, porque a cultura é o alimento da alma. E a poesia, a literatura sempre fez parte da minha vida. E hoje eu tenho muito orgulho de trazer uma poetisa, que é a Edna. E nós vamos conversar um pouco, nós vamos saber um pouco da vida dela, ela vai contar a história, como tudo isso surgiu, os trabalhos sociais que ela desenvolve em função da literatura. Eu gostaria que você ficasse bem à vontade e seja muito bem-vinda aqui ao Seu Ponto de Vista. Obrigada, Cristina. Olá a todos, olá Itapetininga. Agradeço muito o convite, essa oportunidade de divulgar a arte. Divulgar a arte, essa é a palavra. Divulgar a arte, para além do que a arte faz conosco, do que a arte pode fazer com você que gosta, com você que não gosta, que aprende a apreciar, né? A minha arte, a arte que eu ganhei, que eu recebi de Deus, foi a arte da escrita. Né? Deixa eu perguntar, você me disse que é de Sarapuí, mas você está morando aqui? Eu morei aqui em Itapetininga há 13 anos e agora tem um ano que eu voltei para Sarapuí novamente. Então você é de lá, nasceu lá? Não, eu nasci em São Paulo, com 3 anos de idade minha mãe veio embora para Sarapuí, né? Meu pai toda a vida trabalhou fora, na construção civil. Então a gente ficava muito sozinha em casa, né? E 2 mulheres em casa sozinha não era muito bom. Então meu padrinho morava em Sarapuí e apresentou Sarapuí pra gente. Então eu vim, fiquei morando em Sarapuí. Aí começou a fase de faculdade, conhecer coisa nova, né? Aí eu vim para Itapetininga para estudar. Eu sou formada tecnóloga do agronegócio pela FATEC aqui de Itapetininga. Nossa, época maravilhosa de faculdade. Mas deixa eu interromper, porque você já está muito lá na frente. Vamos começar do começo, porque eu queria saber, de verdade mesmo, ela veio de uma família grande. São 5 irmãos, pai e mãe. Na minha família são 4 irmãos, pai e mãe. E acho que eu gostaria de saber como que foi a dinâmica da sua família na educação, porque são 4 meninas e um menino, e aí como que a sua família, seu pai, sua mãe, se eles tiveram alguma importância, ou se foi só, como é que foi a dinâmica, porque às vezes tem muito a ver com o pai e a mãe, como é que eles lidam com a cultura, com a educação, se eles dão importância. Isso é muito importante para a gente falar, porque a gente vive numa era tão virtual que algumas coisas parecem que são esquecidas. E não devem, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa dinâmica. Então vamos lá. A minha mãe, ela é formada a 4ª série do ensino fundamental, que a gente fala, do interior da Bahia, e meu pai do interior do Rio de Janeiro. Se conheceram na Cidadona São Paulo. É verdade. Na Cidadona São Paulo, meu pai, ele é analfabeto, mas ele sempre prezou de que todos os filhos têm que ter educação. Olha... Porque a educação da enxada, ela é dura, né? Ela educa para a vida. Mas o educar para si é a escola. É a escola. É a escola. A escola educa para si. Ele nunca foi muito afoito à leitura, assim, né? Ele não estudou, ele não quis fazer, como é que chamava antigamente? Modal. Ele não quis se alfabetizar? Não, por conta da família ser muito grande, e ele vem da criação de que o meu avô era uma pessoa muito rígida, assim, de que as mulheres estudavam e os homens trabalhavam. Então ele sempre se dedicou a essa parte do trabalho, do provedor, né? Aquele que... Mas ele nunca, pra gente, ele sempre falava, até aos 18 vocês vão estudar. Seja como for, o pai vai manter vocês, para vocês estudarem, para vocês terem uma formação, conhecer o mundo. Aí vocês partem para a parte do trabalho, a parte da escrita da enxada que ele falava. E a sua mãe já... A minha mãe é mãe,
né? Aquela que você está lendo, como que faz, né? Vinha os trabalhinhos da escola, então como ela não tinha muito conhecimento, ela sentava, sempre ela procurava alguém que soubesse mais para ensinar e ela acabava aprendendo junto, né? Sempre essa dedicação. E a mãe ela é muito assim, provedora do lar, mas sempre que tinha um tempinho, ela já corria lá, ela pegava um salmo da Bíblia, ela pegava alguma coisa para estar lendo, para estar se inteirando, né? E ela há muito tempo ficou do lar. Então ela só foi crescendo com vocês? Foi crescendo conosco. Com os filhos crescendo, ela ajudando todos? Todos ela incentivava e ela foi trabalhar um tempo na escola. Não seria creche, eu acredito que o primeiro ano das crianças, e ela trabalhou com crianças especiais. Isso, pré-primário. E ela trabalhou com crianças especiais, sabe? Na época, síndrome de Down, isso, como auxiliar. Esse foi o primeiro trabalho dela. E o segundo, ela foi trabalhar na Biblioteca Municipal de Sarapuí, que é algo que faz muita falta, ter, né, esse espaço. E lá era o meu sonho, era assim, eu já comecei a me sentir em casa naquele lugar. Ainda tem a biblioteca? Não tem mais a biblioteca municipal lá. Nossa. É algo que faz muita falta. Mas, não querendo falar de política, já falando, é uma coisa política. Por que foi uma escolha política? Olha, eu não tomei mais, né, conhecimento, porque logo que minha mãe saiu de lá também, eu vim para cá para estudar tudo, então eu não acompanhei o porquê foi. Triste, né? Porque é um espaço que hoje a gente vê, acomoda muito, né? E mais para frente eu vou contar um pouco da escrita do livro, da publicação do livro, né? E da importância desse espaço. Desse contato. Porque quando você fez ainda tinha. Quando eu fiz o livro, foi feito aqui. Não, mas lá ainda existia a biblioteca. Não. Porque a biblioteca hoje em dia não é mais só um lugar para leitura. A biblioteca daqui, eles faz teatro, tem umas dinâmicas diferentes, a criançada vai. Eu acho que a biblioteca evoluiu também. Sim. Né? Não é mais aquela coisa, vai lá para ler e tal, mas... Não. É o espaço, o contato com a cultura nova, com gente nova, com ideias novas. É uma tristeza mesmo, mas fica aí o pessoal de Sarapuí, os políticos, os futuros vereadores, buscar um espaço para uma biblioteca, biblioteca municipal, porque, gente do céu, as pessoas doam livros, às vezes, e grande parte dos livros das bibliotecas municipais são doados, né? Então, é uma pena, é uma tristeza. Eu nunca ouvi uma sociedade que não tem biblioteca municipal. E fica a dica. Então, aí veio toda essa coisa dos pais, para ver também, que eu acho muito importante a gente falar nesse programa, sempre que dá, que não é o dinheiro, a falta de dinheiro, que faz você você ter sucesso ou não ter sucesso na vida. Tudo demanda muito esforço próprio e ir atrás das oportunidades, ou abraçá-las quando elas surgem, né? Então, eu acho importante isso. E é importantíssimo mesmo, Cristina, porque a minha caminhada até aqui, que eu pretendo que ela seja longa ainda, de incentivo, e que mais pessoas possam abrir as portas, como você está abrindo as portas, né? Que nós possamos ser esse ponto de vista novo, clareando, né? Clareando para as outras pessoas. Porque toda a minha caminhada, para mim chegar até aqui, foi oportunidades que eu abracei. Você está emocionado? Não, eu sempre fico, porque se é para falar de algo que... A poesia, para mim, ela brota de dentro, né? Eu acho que a vida da gente é uma poesia. E falar da história da minha família, da minha cidade, e falar da minha história me emociona muito. Então fica à vontade. Eu sou uma pessoa extremamente chorona. Só falta você dizer que é de Escorpião. Nossa, eu acho que é Touro. Que eu sou de Abril, então eu acho que é Touro. É pra ser bravo, né? Que Touro é meio bravo, mas não sou super calma. Não, a emoção eu já vi que ela despontou a emoção um pouquinho antes, mas agora
Não, fica à vontade. Então, assim, eu sei o que você está sentindo, porque quando a gente vem de uma família muito simples, e a minha, e tal, muito, e meus pais também prezavam muito pela educação, igualzinho, você falando do seu pai, eu estou ouvindo meu pai falar, sabe? E isso não tem preço. Não. Assim, eu prezo muito essa questão de incentivo. Qualquer tipo de arte. Eu tive incentivo na leitura. Mas como a arte liberta. Como você conhecer outras pessoas, como você abraçar uma oportunidade, te abre um espaço imenso. Eu não imaginei que eu ia estar sentada aqui com essa pessoa figura, gente, que pessoa especial, que transmite essa emoção pra gente. Por isso que eu me emociono muito, né? Porque assim, a gente faz um encontro de almas, assim, né? De algo que alguém transcende, é muito mais que uma entrevista, né? Vai para além. Vai para além mesmo. Então, eu tentei falar um pouco costurar essa ideia, porque saindo dessa coisa do pai e da mãe, você no ginásio, quando começou, aí vem a parte da educação, né, dos professores, que também devem ter tido uma importância, ou pelo menos um ou outro, que também fez você refletir sobre a leitura, sobre a história, sobre como é que foi isso? Vamos lá, essa é a parte que eu mais gosto de contar. Sarapuí é uma cidade pequena, né? E a alegria da criançada é quando ia para a escolona, né? É o Flora, porque a gente estudava na escola do bairro, lá no caso na vila, né? E quando ia para a escolona, que é a escola Flora que tem no centro da cidade. Só que a gente vai para a escolona, a gente pensa que vai ser a mil maravilhas, e daí a gente sente falta da parte do prézinho. E quando eu cheguei na escolona, a professora pediu uma redação. Como foi as suas férias? Gente, aquilo para mim foi... Então, quando você fala foi para a escolona, foi quando você saiu do ensino básico, foi para a escola, no ginásio seria, a gente falava quinta série, né? A quinta série. Hoje é sexto ano, né? Isso, hoje é ensino médio, né? Ensino médio. A gente ia para a quinta série naquela época. E chegou lá, a professora pediu a tal da redação. Gente, aquilo para mim foi um martírio. Cada semana, 3 alunos iam lá e lia a sua redação ou solicitava para a professora ler a redação. Uma amiga foi para a casa da avó. Meus avós, um no Rio de Janeiro, outro na Bahia. Na casa dos avós eu não poderia ir. Outro foi viajar. Outro foi conhecer a Disney. Outro foi... Eu falei, gente, sobre o que eu vou escrever nas minhas férias? Eu não fiz nada nas minhas férias, assim, de interessante, né? Brinquei com os meus irmãos, tudo, né? Soltei pipa com os meninos na rua, que meu pai não escuta essa parte, porque eles detestavam pipa, mas nós adorávamos pipa. Soltei pipa com os meninos na rua, brinquei de taco, que era a melhor coisa da infância. Nossa Senhora! Lata de óleo da mãe não ficava uma, sobrava um tantinho assim, a gente colocava num copo para catar lata para brincar de taco. Jogar a bolinha na casa do vizinho, quebrar vidro da casa do vizinho, isso a gente fazia especial. Mas eu queria ter alguma coisa para ter destaque, né? Porque todo mundo tinha contado algo assim. E eu fui na biblioteca da escola. E o primeiro livro que estava assim em cima era O Meu Pé de Laranja Lima. Olha que benção, meu Deus. Eu já tinha escutado ele, né? Antigamente no pré a gente tinha uma tia que contava as historinhas. Então, e depois passou também de novo uma segunda versão, não sei onde, mas enfim. E eu li aquele livro e eu me encantei. Eu falei, nossa, ele conversou. Gente, já sei, vou fazer a minha redação, só que eu não gosto de laranja lima, eu amo goiaba. Pensa, acho que a melhor fruta do mundo é goiaba. Eu fiz sobre a história da goiaba, e que a goiaba na árvore, até eu com a minha irmã fomos colher a goiaba, ganhamos uma competição, e minha mãe fez uma goiabada e todo mundo comeu, estava maravilhoso. Que delícia. Quando a professora leu a minha redação, ela falou, Edna, parabéns, que maravilha de redação. Porque ela fugiu de um padrão de que todo mundo tinha escrito, né? Fiz isso, fiz aquilo. Que maravilha de redação, uma redação que a gente sabe que
pode ter acontecido, mas também é bem fantasiosa, né? A disputa pela goiaba. Gente, aquilo eu subi no pódio. Né? Subi no pódio, eu falei, não, é por aqui. É esse o caminho. E você tinha 9, 10 anos? Eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, mais ou menos. Então, aquilo eu fiquei... Todo mundo vinha depois na classe, olha que legal, como que você fez a redação? Nossa, gente, aquilo eu me senti. Eu me realizei. O habitual, né? A rotina da gente, ela é fantástica, né? Se você Fantástica. Né? Fantástica e como é poético. Hoje eu vejo. Você fez uma redação em prosa, né? Isso, ainda não existia. Ainda não existia poesia, foi uma redação em prosa mesmo, mas só de ter o primeiro lugar da classe, sabe? Assim, aquela sensação de nossa. Você que leu ou você Eu li. Eu sempre fui muito assim, minha mãe fala, uma pessoa muito aberta, muito comunicativa, né? Eu falo muito com a mão também, né? É uma coisa que preciso me conter um pouquinho, gente. Não, minha mão não segura. Eu falo muito com as mãos e eu adoro. Adoro palco, adoro falar, adoro me comunicar, gosto de conhecer pessoa nova. Então foi assim, foi um auge. E daí o mais legal é que depois os amigos vinham, viu, você não lê a minha, mas lê igual você lê a sua, assim, com ênfase, né? Minha mãe sempre fala essa palavra, tem que fazer as coisas com ênfase. Tudo que você for fazer na vida dê uma ênfase, dê um colorido, né? Dê um novo ponto de vista para as coisas que você vai fazer. E aí surgiu a leitura primeiro na minha vida, porque depois do meu pé de laranja lima, todo dia eu queria estar na biblioteca e ler um livro. Eu penso que a leitura é que leva a escrita, né? Sim. E não o contrário. Porque, não é? Porque você escreve, a gente aprende a escrever, a gente aprende a fazer conta. Tem a professora de português, que eu acho que ela tem grande responsabilidade, mas a gente, e se não tivermos uma boa professora de português? Então a gente aprende o básico. E aí, através aí vem o pai, vem a mãe, e depois vem o professor, quem se estimula a leitura. E a partir daí tem um insight ou não. Então, o fato de você ser do jeito que você é, eu tenho comigo assim, quem me conhece sabe, quando a sua mãe fala ênfase, na minha cabeça põe um algodão aqui, não ouça as pessoas e faça o que você sente no coração. Tem que ser assim, porque senão você não vai dar ênfase, porque se você ouvir todo mundo e não fizer o que está dentro do seu coração, se você não se ouvir, como é que você vai? E aonde você for, você levar um pouquinho de você deixar um pouquinho de você. E é o que você falou, é esse ponto de vista, é essa chave que vira, né? É uma engrenagem que vira na sua vida. A literatura, ela virou uma engrenagem na minha vida. Porque a partir dela eu aprendi a me portar, a me colocar no lugar, né? Hoje eu faço a faculdade de letras à distância. Ai, que né? legal! Porque é algo que eu sempre trouxe dentro de mim, é tudo num ponto certo, né? A primeira faculdade que eu comecei foi letras, mas foi um período que a minha mãe ficou doente, então precisei trancar a faculdade, cuidar dela um pouco. Aí surgiu a oportunidade de fazer agronegócio, que eu fiz com ênfase, e que, assim, era uma classe esplêndida, os professores da FATEC, a coordenação... Você fez aqui? Fiz aqui, em Itapetininga. Não, é muito bom. Foi a faculdade que me trouxe para Itapetininga, né? Me trouxe para o trabalho. Eu trabalhei com PET, muitos, né? Aqui em Itapê, 8 anos. Lá em Sarapuia, trabalhei 10 anos. Na linha PET, no cuidado com os animais, cães, gatos. Ai, que engraçado, né? Ai, que, né? Virado, porque que virado. Trabalhar na área veterinária ou na área... Na área de plantio, né? Que é uma área que eu gosto, eu aprendi a gostar também, né? Eu desenvolvi muito, mas eu acho que você poder levar para além da alfabetização, que é isso que você falou, o aprender as letrinhas, você levar o letramento para a pessoa, porque o letramento ele te ensina a ver as letrinhas com o seu olho, com a sua visão de mundo. Eu tenho uma amiga professora que ela diz assim, a criança,
ela tem a cabeça vazia, não no sentido negativo, gente, mas ela vai para a escola, ela é como se ela fosse uma tela em branco. O que o professor colocar lá, ela vai acabar achando que é aquilo lá que ela tem que fazer. Então, se o professor colocar literatura, redação, que estimulou essa professora sua, é maravilhosa. Então, a criança é uma tela em branco. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Você colocar que conteúdo você quer para essa criança. Então, quantas meninas, quantas crianças mais da sua classe se identificaram? Isso não é todo mundo, o insight não é para todo mundo. Não, porque eu acredito que da minha, vamos lá, que eu tenha acompanhado, tem mais 4 que também escrevem, elas registram, né? Sim. Elas não têm esse intuito de publicação, tudo, mas elas registram e registram muito bem. Às vezes a gente até troca alguma coisa nesse sentido, né? E tem a Márcia em especial, a Márcia está no Japão agora no Japão. E ela faz um trabalho de coaching agora e a gente vê muito dos traços da poesia. A Márcia, ela me incentivou numa segunda fase da vida, que já foi a fase mais adolescente, né? Então ela me incentivou muito. E aí ela foi também moldando essa questão da poesia, né? Porque ela tinha muito de pegar um verso daqui, uma frase que alguém falou, e daí ela escrevia e desenvolvia particular. Aí até que alguém um dia chegou e falou para ela, viu, isso é plágio, porque essa frase alguém já falou. Então você não pode colocar nessa questão. Como né? assim? Dessa forma. Por exemplo, eu escrevo assim, vamos fazer o melhor de nós mesmos. E a partir daí, a desenvolver um tema, você está plagiando? É que ela fazia o quê? Ela catava do livro, ela lia num livro, por exemplo, essa frase que você acabou de dizer. Aí ela copiava. Aí você falava uma outra frase. Você tem que referenciar da onde você tirou, né, aquilo. Então, na poesia, você não pode referenciar, né? Então, a professora, as pessoas que foram nos orientando, falava sempre para ela colocar com as palavras dela. E daí, para ela, isso era muito difícil. Ela falava, não, eu quero registrar porque isso para mim foi importante. Essa frase foi importante. Eu não tenho esse... Um ponto de vista estranho, né? Diferente. Né? Eu não tenho o sentido de transformar. Eu quero registrar e ela fazia esses pequenos registros. Nossa, pequenos não, porque virou vários cadernos depois dos registros. Ela transcrevia das frases. Mas ela transcrevia, mas não publicava. Não. Ela não. Só fazia uma aspas. Isso, era algo que ela registrava. E eu adorava pegar os cadernos dela escondido e ler. Que daí era uma referência. Para mim, porque eu já gostava de não transcrever, mas de mudar as frases. E não é passar a minha impressão. O meu ponto de vista nas frases. Porque cada livro, cada história recebe um olhar. O seu olhar sobre Machado de Assis talvez não seja o olhar que eu tenha sobre Capitu, sobre o Bento. Então, é muito... É por isso que quando você fala que ela transcreve, ela só escreve, ela não interpreta, ela não põe o... Ela não, naquela época, ela não colocava, porque depois que terminou o ensino médio, a gente se separou, na verdade. E aí ela acabou indo pro coach. Aí ela foi pro coach. Nossa, assim, eu gosto. É muito interessante. E hoje ela tá feliz nessa... Nossa, como é uma pessoa muito realizada, uma pessoa que eu agradeço muito, porque ela fazendo do jeitinho dela me fez despertar um outro jeito de fazer o que ela já fazia, né? Eu não tinha ainda mas eu gostava de ler o dela, e daí que eu fui começar a perceber que você fazendo uma leitura e fazendo as suas, colocando o seu ponto de vista naquilo que está escrito, você dá uma cara nova, você transforma o texto. E se outra pessoa ler o mesmo livro, vai ter uma outra visão. Porque é importante deixar, quando a gente pega um livro, que
a gente não tem referência lá do escritor. O escritor não tem a nossa referência. Cada criatura humana que lê o livro dessa menina, que daqui a pouco ela vai ler uma poesia, vai ter uma referência porque é a própria história de vida, né? E tudo isso e a leitura faz isso. O letramento traz isso pra gente, a importância do que você conhece para além do que está escrito, né? Às vezes você lê um livro, te remete lá ao doce de abóbora que a avó fazia, e depois da avó, a família reunida, o queijo da vizinha, isso, né? Então te traz aquela memória afetiva, né? E a literatura, ela desperta isso. Eu acredito que todo tipo de arte, né? Eu gosto muito de música, mas é uma arte que eu não consegui desenvolver. Uma arte que eu gosto muito é a arte de pintura também. Mas também não tenho talento, mas eu adoro. Até já fiz um cursinho uma vez de pintura em tela. Eu acho que é outra coisa também que remete muita referência própria mesmo. E eu admiro muito os rappers. Porque eles conseguem transformar a poesia da vida real, porque geralmente eles escrevem sobre aquilo que eles estão sentindo. Né? É real. É aquilo, você cortou o dedo, vai sair sangue, tem que tomar ponto, tem que passar metiolate, que eu acho que nem sei se existe, mas só que não dói mais. Graças a Deus. E eles fazem isso na forma de música. A musicalidade dentro da poesia, ela faz com que você decore mais fácil. E também o rapper, eles conseguem alcançar a juventude de um modo que de outra feita talvez não se consiga. Não se consiga. Talvez só pela escrita não se consiga. Eu admiro muito quem trabalha, quem escreve, quem canta, porque é impressionante. Quem faz os beatbox, né, que é as vozes de fundo. Impressionante. É uma cultura que ainda é tida como marginalizada, né? Por conta, mas se fala muito palavrão. A vida da gente também é um palavrão. Então a gente tem momentos certos. E para além do palavrão, o que eu costumo dizer é que a literatura faz com que você sinta como essas pessoas se sentem. Como elas um pouco de empatia, talvez. Sim. Né? O que eu particularmente não gosto muito é da sexualização, não tanto o rap, mas o funk é muito sexualizado, né? E a sexualidade muito precoce, ela não é eu acredito, minha visão, meu ponto de vista mesmo. Eu acho que a sexualidade, ela tem um momento certo. Sim. Então, às vezes, você vê meninas de 10, 11 anos grávidas e toda aquela conjuntura corporal acaba atiçando uma sexualidade. Já você está entrando, você está quase na adolescência, e a adolescência é só hormônio, então é natural isso. Então, fica muito exacerbada. Então, nesse ponto, é uma coisa... Eles falam, você tem o funk família e o funk pesado. Eu acho que é difícil isso para mim. A gente fazer essa separação. Porque e a meninada é aqui, ó, elas estão, a criançada está com 10, 11 anos, é uma tela em branco. Aí a gente acabou de colocar o que vai para elas, né? O funk eu não tenho muito contato, né? É mais uma visão geral. Mais uma visão geral. Geral mesmo. Mas o rapper, assim... ele é diferente mesmo. Eu quebrei muitos preconceitos próprios, sim, né? Até por questão da minha cor, por questão... né, ouvindo, conhecendo a história de rappers, né, tem o Fonão aqui de Itapetininga, que é uma pessoa assim que talvez ele não saiba. Fonão, é Gessé, né, mas a gente conhece por Fonão. Talvez ele não saiba, mas ele me ajudou a quebrar muitos preconceitos. Mas eu tenho muito comigo o seguinte, eu sempre falo que a gente, que mexe um pouco com o público, a gente não tem noção de quem alcança. Não tem noção. Outro dia eu estava no supermercado e virou uma moça e falou assim: você não é Cristina Bernardes, do seu ponto de vista? Eu falei: sou, eu sigo você. Eu falei: nossa, obrigada. Porque você não tem noção, é uma responsabilidade.
A gente não tem noção. Porque o seu livro não vendeu muito, então... Mas você não sabe quem atingiu, quem que levou. Não sei quem que está assistindo, quem vai assistir, e de que forma. Então, a responsabilidade social, sua, minha e de quem interage com o público, de alguma forma, é muito grande. E, assim, é um para-além. A gente não tem controle quanto isso faz bem e do quanto as pessoas também, muitas pessoas não querem, né? Não, olha, intrometida. Nossa, de xereta eu também muito. Xereta, pessoa que fala muito, né? Pessoa que se intromete no que não conhece, né? Então, é assim, e é essa engrenagem que muda na vida da gente, porque a gente começa a perceber, poxa, eu fiz mal para 5 pessoas, mas eu fiz bem para 10, então estou no caminho certo. Está no caminho certo, beleza. Então, agora, a gente está falando da poesia, está chegando na sua vida, né? Porque todo o contexto que você está falando, da leitura, dos livros, dos autores que te moldaram a sua escrita, né? Então, vou perguntar uma coisa óbvia. Você começou a escrever poesia por causa da adolescência, algum desamor, algum namoradinho lá nos 14, 15 anos? E dedo podre eu tive bastante. Mas eu gostava muito de ser cupido dos outros. Então, das outras pessoas. Então, teve uma amiga minha que me pediu, Edna, eu tô gostando de fulano de tal, você me escreve assim pra mim, mas algo curtinho, porque eu não gosto de ler. Então, ele não gostava de ler. Então, você escreve algo curtinho para me ler para ele, para me mandar para ele. Eu falei, gente do céu, é difícil porque eu não conheço a pessoa. Não, mas ele é assim, ele é assado. E daí ela foi falando, e eu fui escrevendo. Eu falei, bom, agora você passa com a sua letra. Essa menina começou a ler e chorar. Mas você fez poesia, daí você escreveu uma poesia. Daí eu já escrevi uma poesia. Isso eu já estava a gente falava, 9º ano, né? Terceiro colégio, né? No terceiro colégio foi que a Márcia também me acompanhou, né? 17, 18 anos. Então foi a primeira poesia, vamos dizer assim? Foi uma das primeiras poesias. E aí a menina gostou? Aí a menina virou a chorar e ela falou, não, ele vai saber que não foi eu que escrevi, porque eu não tenho tanta ideia assim. Mas como? Eu não tenho tanta ideia assim. Daí eu fui falando pra ela, olha, então o que você gostaria de falar pra ele? Que você ama ele? Que você gosta dele? O que nele você acha diferente, né? E daí ela foi falando e eu fui falando pra ela, então troca essa palavra, põe essa. Aí ela acabou escrevendo um haikai, como a gente fala, a poesia mais curta, né? E mandou pra ele. Daí, uma já fala pra outra, a Edna escreve, se você quer conquistar... Você foi registrando isso? Fui. Eu tenho uma pasta, eu não trouxe. Mas essas são poesias que a gente quer guardar na gaveta. Registrar no quadro. Eu não... Tem umas que até... Eu sempre gostei de desenhar também, mas meus desenhos eram livros. Então, tem umas que tá o desenho e daí tem a poesia. Aí depois começou a surgir, depois dessa... Começou a surgir as poesias para amiga, que a gente gostava muito, né? Uhum. A poesia para o grupinho, porque a gente tinha um grupinho o Quarteto Fantástico, né? Uhum. Que era o tema, Thelma, Edna, Márcia e Adriana, né? E daí tem a poesia também para elas. E daí começa a fase que a gente começa a se descobrir adolescente e querer ganhar um espaço no mundo. E para mim, como mulher e negra de família mais humilde, né? Eu não falo pobre porque pobre é aquele que não tem nada. Então, a gente é humilde, né? Então a gente é de família mais humilde, começa a ficar mais difícil. Porque sempre teve na escola os momentos de arte das danças, né? Uhum. Tinha as feiras de geografia, que era algo maravilhoso que acontecia na escola Flora. E eu sempre procurava me destacar na parte de escrever na cartolina, porque eu não tenho muita coordenação motora, então para dança não dava, mas eu queria ter
ter um lugar, ter um registro, né? De que deixar o meu espaço, Sim, né? A marca essa marca impressa. lá. E surgiu um concurso de poesia aqui de Itapetininga, né? Que é o Prêmio Manuel Cerqueira Leite de Poesia, né? Tem até uma poesia minha numa das edições. Nossa, né, que chama-se A Jorge Amado, né, que foi assim um dos, por minha mãe ser baiana, a gente leu Jorge Amado há muito tempo. Ele quase tudo dele também. Nossa, e é uma leitura muito assim, ele te traz, né, uma realidade muito do povo da Bahia, porque eu fui conhecer a Bahia, eu já tinha... A realidade pobre, mas ao mesmo tempo ele conseguia incutir poesia, uma certa beleza naquilo tudo. Lá. E trazer, sabe, quando eu tenho muito isso, que quando eu abro um livro parece que você entra em outro mundo, né, você vai, você viaja, né, e eu conheci mais a Bahia por Jorge Amado do que propriamente indo lá, né. Então e nesse concurso todo mundo poderia se inscrever e ninguém quase da classe se manifestou. Aí a gente foi. Eu fui e mais uma amiga que na época era hoje eles são assentados, mas na época era do Movimento Sem Terra, então eles tinham invadido, né, lá em Sarapuí, mas uma pessoa de exímia também, de uma escrita muito forte, muito viva, muito enraizada, uma escrita de vida mesmo, é algo assim que você lê, que você vê, nossa, tá falando para mim. A poesia. É uma poesia. Tá falando para mim, assim, muito vivo. Só que aí você precisava digitalizar. Naquela época, quem tinha computador na casa era riquíssimo, né? Era alguém... E uma professora de português, eu vou evitar aqui de citar nomes, porque muitas pessoas me influenciaram, mas a pessoa que com certeza vai assistir, ela sabe que estou falando dela, e ela abriu a porta da casa dela para me digitalizar. Ela falou, não, mas você não vai digitalizar só o que você vai mandar, você vai digitalizar tudo que você tem. Então aquilo para mim era maravilha. Primeiro, mexer em computador, que na época era algo que a gente não tinha, né? E segundo, gente, era um café maravilhoso. Era café da tarde, era bolo, cada dia era um bolo. Eu fiquei quase uns 15 dias, o que você fazia em uma semana, né? 3 dias, a gente fica 15 dias porque a gente gosta, sim, né? Claro. E outra tá na companhia dela, ela já... Um bolinho gostoso, a gente dá uma enrolada pra voltar no café. Não tinha um dia que ela não... Então é essa oportunidade, essa abertura. Isso é outra chave que você... Outra chave, outra porta que se abriu. E eu não deixei de aproveitar. Porque muita gente falou para mim, nossa, que aproveitamento, né? Imagina, se abriu a porta, era só para você ter digitado um... Não. Enfim. Ela entendeu e super captou a sua essência e te deu oportunidade. É ótimo. E quando a gente veio aqui, foi 11 de novembro... Qual o nome da poesia que você fez? A Jorge Amado. A Jorge Amado. E no dia 11 de novembro a gente veio para Itapetininga, né? A nossa recebeu só menção honrosa e ganhou Eli Gilvan, que era um moço do Pernambuco. E a gente imagine, gente, onde que gente do Pernambuco vai vir aqui em Itapetininga receber prêmio? E o rapaz estava aqui e conversou com a gente e também uma poesia, sabe, de vida mesmo, é algo que você vê como se ele tivesse transcrito um pedaço dele ali no papel. Nossa, gente, isso, olha, o que teve até um ano do aniversário da cidade, que foi homenageado os artistas da cidade. E daí eles fizeram um carro, né, que naquela época era a coisa que eu mais adorava, né, em desfile cívico, era fanfarra, porque eu achava o máximo. Eu também participei muitos anos de fanfarra, e os carros que vinham, né, para homenagear os munícipes e homenageando a cidade, e daí me homenagearam, né, no carro desse como escritora já. Eu nunca tive essa visão de, a poeta, alguém que escreve. Não, eu falava, gente, eu rabisco. Quem escreve é Conceição Evaristo, Cecília Meirelles. Um rabisco seu. Vamos ler um rabisco. Posso? Pode, claro, fique à vontade. Vou ler um rabisco curtinho, porque eu queria que você falasse um pouco, antes da gente falar do seu livro publicado, do seu trabalho social, porque ela faz desenvolveu trabalhos sociais lá, com relação à literatura. Deixa eu só ler
Aqui. Feitos. A vida nem sempre vai te fazer florescer. Sem que antes cultive a terra, lance a semente, espere seu tempo. Cuide. Tire as ervas daninhas. Adube. Regue. Se prepare para a colheita. No dia, não em dia de muito sol, não em dia de muita chuva, mas no tempo divino o fruto amadurecerá. Parece que a gente está falando disso o tempo todo aqui. Olha que coisa linda. Que tudo demanda tempo e preparo. Lindo, hein? Bom, então vamos falar um pouco do seu trabalho social, como que você sentiu e ainda está fazendo? Como é que acontece? A gente parou um pouco o Espalhar a Arte, porque... Qual o nome do programa? Espalhar a Arte. Espalhar a Arte, olha que graça. Eu e a minha irmã mais nova, né, a Vitória, a gente ficou no tempo da pandemia, que a gente ficava em casa, e surgiu muito, né, deu um boom a questão das lives, sim, tudo, né, e a gente ficava, mas a gente não tinha o espaço, né, não tinha câmera própria para estar gravando, e a gente ficou idealizando. Eu falei, Vitória, e eu e ela, a gente tem uma relação de leitura muito bonita, né? Porque como ela nasceu, a gente já era, como diz minha mãe, já era madurinho, então a gente tinha... raspa de taxa, Vitória. A Vitória raspa de taxa, a gente fala que é a mais perfeita, porque ela pegou um pouquinho de cada irmão, né? A brabeza de um, a sinceridade do outro, né? A inteligência, eu só não sei de quem que ela puxou ainda, porque o resto de lá é assim, na força do vamos. E a gente queria fazer alguma coisa que divulgasse a nossa leitura, né? Porque a princípio, eu tinha muito receio de ler Clarice Lispector. Nossa, mas é forte também, né? Fortíssima. E ela veio... Forte no sentido, gente, é uma escrita tão realista, tão humanista e muito feminina, mas de um jeito que pega mesmo, né? Pega, e ela mexe com você. Mexe com você. E a Vitória, ela fez assim comigo, ela leu comigo a Clarice Lispector. Eu peguei um livro porque eu morei aqui em Itapetininga, mas todo final de semana eu ia para a casa dos meus pais, né? Os que não tinham festa para ficar aqui. Festeira, moça. E a gente começou a fazer a leitura da Clarice Lispector e, gente, a Vitória me mostrou um lado que eu me apaixonei, que depois eu queria ler. Eu falei, vi do céu, vamos ler outro. Dela, não, agora eu tenho que ler Mayombe, né, do Pepe Tela. Eu já conheço. É um livro estrangeiro? Excepcional. Não, o escritor ele é angolano. Tá. Não conheço. E a professora dela de português tinha indicado, e a gente gostou bastante. Vai falar um pouco da história de guerra, né? Sim. A parte de... E assim, a gente leu juntas, né? Ela no digital, muito chique, poderosa, porque algo que eu ainda tenho um pouco de dificuldade é ler no digital. Eu gosto de papel. Eu gosto de papel também. E eu no papel. E a gente colocou para fazer um videozinho lá em casa, assim, uma sentada de um lado, a outra sentada do outro, e falando da leitura de Mayombe. Daí ela falou, isso dá uma live para a gente indicar para as pessoas, né, alguns livros. E eu sou muito apaixonada pelo Pequeno Príncipe. Logo que passou a pandemia, a gente tinha uma amiga de São Paulo que veio visitar a gente, e daí ela estava com chaveirinho do Pequeno Príncipe, e a gente começou a perguntar para ela se ela gostava. Ela falou, nossa, eu adoro. E aí já surgiu a ideia, vamos fazer uma live de indicações de leitura, sim. E para a gente contar um pouquinho, né, de cada livro que a gente já leu, indica. E a Dari topou de gravar pra gente, eu gravo. Sobre o Pequeno Príncipe eu gravo. Aí eu falei, Vi, mas arte não é só leitura, né? Tanta gente que despontou mandando vídeo na internet do trabalho que faz, e daí começou a abrir outras portas, outros negócios, né? Aquilo, a pessoa que tinha tipo emprego fixo, que ficou desempregada, faz um bolo, faz alguma coisa diferente. Ela falou, agora a gente já está podendo gravar
talvez com máscara, mas ainda a gente já pode, né? Então vamos ver se alguém arruma um espaço para a gente gravar. Aí já arrematamos mais o Samuel, que é um amigo irmão da gente, né? E falamos, ó, Samuel, ele tem uma escolinha de música. Então você cede o espaço pra gente, o celular, grava e edita com a gente. Ou seja, faz tudo e a gente... Olha, essa brincadeira, ela durou, acredito que de 4 a 6 meses. Você fez no YouTube? No YouTube. E por que 4 a 6 meses só? Porque a gente aí voltou à escola presencial, a Vitória voltou a fazer a faculdade presencial. Mas tá lá ainda, qual é? Espalhar a arte. Espalhar a arte. Isso. E aí a gente começou a ter... com as pessoas da cidade, os jovens que foram fazer faculdade para fora, a gente tem um amigo que foi fazer faculdade de música, né? É algo que todo mundo, músico não dá dinheiro, não isso, não aquilo. E você conhecer a história daquele menino, sabe? A dificuldade de deixar a casa, né? O pai, a mãe, e ir morar fora, tipo, né? Para estudar, para fazer o que gosta. Acreditando no sonho. Acreditando no sonho, né? As mães que tinham um afazer e depois começaram a desenvolver, né, a costura, e daí a filha se empenhou, a outra filha já desenvolveu uma outra arte. A parte do mal que a pandemia trouxe, ela também acabou por mostrar várias facetas das pessoas. Despertar. A gente tem várias facetas, a gente não é uma coisa só, né? Não, a gente não é uma coisa só. E aí voltou, né, a rotina. Arroz, feijão, né? E a gente acabou ficando sem esse espaço, né? A gente ainda não conseguiu se organizar. Então, mas você viu que o espaço, ó, é uma mesa, uma cadeira, é só isso, porque isso aqui eu não tinha. Eu só tinha uma luzinha dessa. Aquilo eu não tinha, essa não tinha, aquela não tinha. O que você tem que ter é um celular e uma cadeira. É o espaço-tempo. Só o espaço-tempo que nós ainda estamos nos organizando é algo que a gente pretende. Mas faça, porque esse negócio de espalhar a arte é um negócio top, a gente vê muito isso. Enriqueceu muito a gente. E Lê Clarice desenvolveu. Eu faço parte daquele grupo da Cecília, que a gente está lendo Guimarães Rosa. O que é aquilo? Deus do céu! E eu precisa fazer parte desse grupo. Eu participei logo no começo, que a gente fez a introdução, né, para entrar. Então nós lemos vários contos do Guimarães Rosa até chegar no Grande Sertão Veredas, né? Então a gente leu Pequenas Histórias, né? O Burrinho Pedrez, Miguelzão e Miguelinho. Gente, é um outro universo. É um outro universo. Essa é a importância da literatura. E a gente está lendo Grande Sertão Veredas. Já o título já é complexo. Você pensa, mas o que será isso? E a gente está vendo isso agora, estudando, né, analisando o título, o que é a travessia, o que é o Grande Sertão. É complexo, cara. E é muito impactante, né? E o livro dele que eu achei incrível, não sabia, ele não tem capítulo. É uma continuidade, porque e aí tem muito a ver com o título, né? É uma continuidade, porque a vida não tem ela vai. Não está escrito assim, hoje nós vamos no capítulo número 1, amanhã vai ser... A gente até sabe, mas a vida segue o fluxo, né? E é uma coisa espetacular. E tem que continuar, eu acho. Não, sim, é algo que a gente tá se preparando assim para... Porque aí, de novo, vocês vão trazer a referência de vocês, assim como a Cecília Fontes nos traz todo o aprendizado dela. E essa referência a gente vai levar para o resto da vida. E a partir de algum momento, quando a gente, quem se interessar por curtir, se aprofundar mais na obra do Guimarães Rosa, também vai passar a ter uma impressão mais única, vamos dizer assim. E tem que ter. E a gente vê que desencadeia uma coisa. E desencadeia outras obras que você vai tendo acesso, né? E a gente já tem planos de ler inclusive as obras do Will.
sabe? Do Wellington. A gente fala, né? E daí as obras dele, pegar, ler outros autores, sabe? Porque uma coisa puxa a outra. Vai desencadeando. Eu participei muito tempo aqui em Itapetininga, até o livro vai nascer disso, que é os clubes dos livros que tinha aqui, né? É algo muito importante. Então tem o Leia Clássico, Leia Mulheres, Leia Poesia, que a gente fez com a dona Cília, né? O Leia Poesias. Tinha o Clube do Livro Mensal, né? Que está voltando agora em agosto. Tá? Vai voltar agora em agosto. Vai voltar os encontros, né? Só que daí vocês vão se encontrar. É escolhido um livro mensal, né, na Biblioteca Municipal. Da onde? Aqui. Aqui em Itapetininga. Vai voltar agora em agosto. Você vai topar fazer Vou quando voltar. Vou avisar, sim, que foi... Você tá junto com o Jureira, Fábio Jureira, que tá cuidando. Não, agora é a Thalita que organizou, né, que a biblioteca, alguém participou de um curso, acredito, e a biblioteca foi sorteada para estar mediando, né, esse Clube do Livro. A gente fez lá em Sarapuí, né, um bom tempo. A Fernanda foi mediadora da gente, né, a Fernanda agora está em Sorocaba, ela mediou com a gente lá em Sarapuí um bom tempo. Lá em Sarapuí existe era uma geladeira, a Geladoteca, né, na praça, a gente fala pracinha de baixo. E o seu Marcos Mauro, com a dona Elô, trouxe essa ideia, que é de São Paulo, que é uma geladeira cheia de livros. Então a gente fazia todos os sábados, ou de cada 15 dias, a gente fazia um evento na praça e era doado livro, as pessoas levavam livro para casa, né? Como a praça foi reformulada agora, tem um parque lá para as crianças brincar, a Geladoteca diminuiu, é uma casinha lá em Sarapuí. Então você chega na praça principal, tem uma casinha que as pessoas depositam livros, aí você pega, lê o livro e devolve. E as pessoas devolvem? Devolvem, algumas levam, trazem livros e deixam doações. É uma ideia simples e bacana. Sim, né? sim. É a cultura ganhando espaço. Espaço. Bom, e vamos chegar nesse livro então. Tá? Não, antes aí você tem o Espalhar a Arte, que é um trabalho de você, seu e da sua irmã. E algum outro trabalho social, né, que, nesse sentido, ou ainda só esse daqui? Só esse que a gente está burilando. Não, é algo que a gente está se organizando para estar voltando. Me chama lá para conversar. Vamos, com certeza. Com certeza. E aí eu leio um livro, eu não sou muito de poesia, porque eu acho que eu sou muito... Eu acho bacana, mas eu acho que eu sou muito pragmática, e a poesia, eu tenho a impressão que a poesia ela exige uma entrega muito maior do leitor do que a pessoa que vai ler um romance, né? Porque assim, a poesia você tem que viver. Eu costumo dizer que a poesia, você não lê, você sente ela. Você precisa sentir. E é diferente quando eu escutando aqui a Cristina ler, traz um efeito tão diferente, né? Um efeito maravilha a gente, eu que escrevi, pelo menos fiquei maravilhada de escutar a forma que ela leu, porque é a forma que você sentiu a poesia. A forma que você vive aquilo. E eu fiquei grata por ser uma coisa que eu acredito de verdade, porque às vezes a poesia ela fala muito subliminarmente e demora para você captar as coisas. E aqui está bastante tranquilo, né? Na minha visão. Tudo tem o seu tempo, então plante. Não é? Então vamos lá. Então vamos adentrar já tem mais alguma coisa nesse aspecto de social? Bom, então agora vai começar a vir o Clube do Livro de volta. O Clube do Livro aqui de Itapetininga. E aí a ideia é a mesma, né? Reunir pessoas e ler o livro. E ler o livro, e daí dessas partilhas é que nasce, né? Eu não sei se eu já posso adentrar a questão da... Pode. O livro eu publiquei pela Lei Aldir Blanc. As poesias que estão aqui, eu falo que são de minha autoria, com vários pensamentos. Porque
a maioria delas, eu acredito que tem 5 ou 6 que estão aqui, que não foram derivadas dos clubes do livro. Porque eu tenho muito isso, aonde você for, você tem que ter uma missão, você tem que ter algo para fazer. Então, eu lia o livro e eu ia colhendo a partilha que cada um fazia. Então, no final de cada encontro, para a gente fechar, eu apresentava uma poesia minha. E cada um apresentava alguma coisa ou não? Não, eu criei esse intuito de fazer isso, de realizar cada encontro que eu fosse. Então, essa poesia que eu li tem a ver com alguma partilha lá? Essa Feitos não, que é o que é poesia também não, que daí já é de minha autoria em outro momento, né, em outro estágio. Mas a maior parte dele tem a ver com as leituras que a gente fez e o que cada um partilhou, eu transformava em poesia. E aí está aqui. Então, o Clube do Livro, mas ele, vocês vão só com adolescentes? Vai também não é aberto. Ele é aberto a quem quiser participar. Eu acredito que a Biblioteca Municipal aqui de Itapetininga vai fazer a divulgação, né? Nas redes sociais. Geralmente era de sábado à tarde. Eu não sei qual horário. A biblioteca parece que não está funcionando mais nos sábados, né? Essa questão ainda tô... tomara que não morra, né? É algo que aqui em Itapetininga é muito forte essa questão, né? Graças a Deus. Essa união para partilhar arte, né? Tem até Eu acho que a gente tem que voltar a ser a cidade da Atenas do Sul, né? Porque a gente parece que está na nossa genética. E assim, isso aqui é ensinar para a vida. Ela não trouxe um livro para mim, gente, acredita? Gente, eu falei para ela que já providenciei, já solicitei lá para ser impresso mais. Só que só chega daqui 15 dias. Aí eu falei, vai chegar depois que eu fui dar na Cristina, mas ela vai receber. Vai ser igual a esse aqui. Igual a esse. E podia deixar esse para mim. Eu acredito que ele deve. Acho que está com dedicatório. Está com dedicatório. Esse eu não vou poder deixar, mas virá o seu, com certeza, como dedicatória para você, porque esse espaço que você está abrindo hoje, essa oportunidade que você está me dando, é a oportunidade que eu recebi, né? Então, quando a parte mais difícil para a gente que é escritor é selecionar o que você vai colocar dentro de um livro e você despertar em você o porquê que você vai publicar um livro. Porque eu tinha muito para mim assim, eu falei ali com o grupo, aquele grupo escutou. Pronto. Aquela pessoa vai transmitir. Eu não tinha essa questão de, você faz um livro, né? Mais pessoas vão ter acesso. Eu nunca tive isso muito. Mas você produzia a poesia no dia ou você levava tudo aquilo e depois... No dia. A maioria era no dia. Só algumas, assim, Guimarães Rosa, que ele exige mais um pouco da gente, então a gente coleta um pouco mais, mas a maioria era ali no dia. Um ia falando, outro ia falando, eu ia escrevendo, e no final saía, é lógico. Que mas isso é um insight, porque se você não teve, já não foi planejado, você chegou lá e de repente você, puxa vida, não dá para dizer o momento, né? A coisa flui, né? Flui. De repente flui e você tá lá. E é muito assim, para mim, quando você começa a ter uma ideia, se eu não parar e não escrever num pedaço de papel, aquilo fica bulinando na cabeça. É algo que você vai dormir, às vezes, hoje nem tanto, mas eu cheguei a levantar de madrugada para escrever aquilo que estava, porque vai sufocando, sabe? É algo que ele vai tendo, esse é um negócio muito fantástico. Como eu acho que eu sou uma total analfabeta e anta ao quadrado nesse negócio de escrever livro, assim, eu já escrevi alguns contos também, mas eu acho que eu não tenho talento. Mas eu gosto muito da escrita e tudo. E a escrita também é um exercício, e eu tenho parado de escrever. Por que eu tenho parado de escrever? Porque eu tenho parado de ler. Isso é muito importantíssimo. Eu tenho parado de ler em função de tanta coisa virtual que eu estou fazendo.
E às vezes, eu tenho alguns livros, depois eu vou te mostrar os livros que eu tenho, que eu comprei para ler, e você tem que arrumar um tempo para ler. Quem gosta disso que a gente está falando, tem que ler. E às vezes eu tô tão, assim, às vezes eu vou escrever um negócio, mas será que é com C ou CH? Sabe? Não, uns negócios malucos. Então, eu sei que eu estou muito deficiente nisso. Eu sempre fui bacana para escrever. Mas não para escrever livro. Eu acho que quando eu fiz esses contos, que eu participei de algumas concursos lá em São Paulo, principalmente, aqui também. Nem menção à honra eu tive. Então, assim... Mas tá tudo bem também. E de alguns anos para cá, eu não tenho tido um pouquinho mais de dificuldade porque não lê. Tem que ler. Porque senão entra bloqueio, Bloqueio. Ocorre muito isso. Eu estou numa fase de bloqueio. Eu estou num preparo de um segundo livro que eu já comecei. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. E eu estou nessa fase de bloqueio. Porque essa transição de sair daqui de Itapetininga, voltar para Sarapuí, para casa dos pais, aí você atrapalha a vida de todo mundo, né? Porque eu sou muito estridente, eu gosto de falar, eu gosto de música, eu gosto de tudo muito. Você devia ser italiano, ou se esse negócio de vida anterior existir, você foi uma italianona lá na Idade Média. Olha, não é? Certo. Mas assim, e por isso que o nome do livro é Leituras, Versos que Abrem os Caminhos. A gente só conhece o novo caminho, tanto para a escrita como para a comunicação, através da leitura. Então, o grupo Guimarães, que eu tô, é um filho desse... Esse daqui é filho do Guimarães, é filho do Leia Mulheres, né? Que a gente leu Mulheres que Correm com os Lobos. Nossa. Da Clarissa. É um livro espetacular que você não lê sozinho, porque ele é um livro denso, um livro intenso, e daí quando você lê assim... Qual o nome? Mulheres que Correm com os Lobos. Que correm com os lobos. E é um livro denso, e ele traz uma intensidade para você, mas assim, para você ler sozinha, você lê o primeiro conto e você fala assim, não é para mim. Quando você lê em grupo, cada um traz um olhar para aquilo. Nossa, movimenta muita gente. Maravilha. É uma maravilha. O Guimarães Rosa, o Leia Poesias. Gente. Leia Poesias também. Leia Poesias que a gente fez com a dona Cecília. Foi apaixonante. Muito. Assim, algo que te incentiva muito. E esse livro me abriu vários caminhos mesmo, né? Ele foi publicado em 2021. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você fez o livro, você precisou contratar alguém, chamar alguém para te ajudar a compor, a fazer essa diagramação maravilhosa, porque é muito bonito isso aqui que você... A forma que escreveu e a forma, as gravuras, né? Você precisou de alguém? Aí você vai para a parte de aproveitar as oportunidades. Eu tive todas as editoras que eu procurei, nossa, eu fui super bem atendida, me prestaram assim, um carinho com o que eu escrevo, com a minha história, com tudo, mas a gente precisava de algo muito rápido, porque o prazo que a gente tinha era muito curto. E aí eu fui apresentada a Ismael Tavernário, que é aqui de Itapetininga, e tem essa editora independente, que é a Filos, né? Ismael. Ismael que é? Tavernário. Tavernário. E eu conversei com ele num dia, ele me passou a Beatriz, que eu falo que é minha estrelinha. E, gente, olha, eu fui super bem acolhida, muito bem acolhida. E eles fizeram a diagramação, aí eles perguntaram se você já tinha a ideia de uma, né? Você já tem a ideia da capa, você tem como mandar pra gente como que é o esboço, né? Que eles falam. E a gente tem um amigo lá em Sarapuí, o Rian, que ele desenha maravilhosamente bem. Então eu tenho até o desenho
Eu pedi para ele, só que ele faz pintura mais em tela, ele não gosta muito de papel. Mas eu já tinha a ideia que quando eu lançasse o livro, eu queria muito que ele fizesse a capa. Então ele fez a capa e eu pedi para ele que eu queria que fosse uma borboleta. Mas isso é uma litogravura? Ou ele desenhou? Ele desenhou no papel, eu mandei para a editora, aí a editora formulou a capa. Maravilhoso! E daí eu falei para ele que eu queria, a princípio, um casulo, porque antes da gente ler, a gente tá fechado, Sim. né? A gente não tem... E atrás eu queria os cordéis, porque é uma literatura que eu me apaixonei, que é a literatura de cordel, né? Hoje um dos mais conhecidos é o Braulio Bessa. E aqui ela tem a lagartinha. A lagartinha. A gente é todo esse processo. Porque primeiro é o casulo, depois a lagarta, depois a borboleta e todo o resto. É porque a leitura ela faz isso com a gente, né? Ela nos deixa fechado. A leitura é a nossa metamorfose. A gente entra fechado, a gente vai se transformando para nós abrirmos para o mundo. E como é que a gente faz se alguém quiser comprar o seu livro? Ele tem pela editora Filos, depois eu vou deixar aqui o site para ela, então, para ela colocar para vocês, né? Pela editora Filos, eles têm a virtual, né? Para vender virtualmente, né? E se alguém quiser também entrar em contato e fazer o pedido... Vocês distribuíram só em Itapê? Ou... Aqui em Itapetininga, o projeto para o lançamento do livro era apresentar ele em escolas ou lugares públicos da cidade. Aí foi o meu ganho maior, né? Porque... dentro da biblioteca, que foi a primeira apresentação aqui na Júlio Prestes, foi a minha família, as pessoas que participaram com o Clube do Livro. Então, são pessoas que gostam, que têm contato. Então, foi a parte mais fácil. E depois eu fui fazer a apresentação em 2 escolas aqui em Itapetininga. Na Elisiário, que na Vila Regina, e na Júlio Prestes, né? Na Elisiário e na Enerstina. Ah, eu sei onde é. A Enerstina foi uma figura, porque era combinância, né? Então eles estavam todos apresentando os seus trabalhos. E daí o professor perguntou, olha, tem um palco aqui, você quer que eu... Eu falei, não, eu quero que me coloque no meio deles, né? Eu tô igual eles aqui. E daí chegou uma menina e ela falou assim, nossa, que legal o livro, né? Mas isso não é muito interessante. Daí eu, é? Não, porque a maioria dos escritores é tudo morto. A maioria dos escritores são tudo mortos, entendeu? E você gosta de poesia? Não, poesia é para falar de amor, de quando as pessoas estão apaixonadas. Não, eu gosto de coisa viva, eu gosto de coisa que você sente, né? E tem uma das poesias que isso é ela falando. Ela falando. Que chama-se Lágrimas de Santa Maria, que é sobre o acidente que aconteceu na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, né? E a gente leu o livro da Daniela Arbegs, que é Todo Dia, Mesma Noite, né? E eu escrevi uma poesia sobre esse livro. Aí eu falei, eu percebi que você é uma pessoa intensa, então eu queria que você lesse essa poesia. Aí a menina parou e falou assim, nossa, isso daí é do acidente, né? Dos jovens que morreu lá no show e tal. Eu falei, Ela, moça, como que a gente faz para comprar um livro desse? Que legal. Aí eu falei para ela, olha, o livro é seu e eu sou uma escritora viva. Nossa, aí essa menina se encantou. Aí ela saía para a escola inteira mostrando, olha, eu ganhei um livro e é uma escritora viva, a moça que está ali, vá lá para você conhecer. Olha. Então, eu ganhei o dia, porque é uma abertura que você dá, né, que você faz na vida daquela jovem, sim. Né, e através dela muitos outros desceram correndo para conhecer, para saber o que era, e você vê eles ganhar o livro. Pode ser que vai chegar na casa e vai enfiar na gaveta, mas aquele momento marcou. Sim. Aquele momento ficou. E aquele momento dela pode ter marcado a vida dela. Pode ter marcado. Porque a gente nunca sabe quem alcança. Não sabe. E deixa eu perguntar, mas agora é uma pergunta cruel. Não dá para viver ainda de poesia? Não dá. Infelizmente, não dá para viver.
Eu acredito que hoje quem vive no Brasil de arte é muito... Só os mortos mesmos, assim, de um modo geral, quer dizer, os descendentes. Eu acredito que se a gente quiser viver de poesia, a gente tem que viver como você faz, Cristina. Como? Você é uma poesia, porque você abre espaço para outras pessoas. Você faz essa engrenagem virar. Entendi. Entendeu? Eu falei, eu que você nem falou. Porque a gente só escrever é uma leitura morta. Quando a gente faz esse de te presentear, isso que você faz, de abrir um espaço para outra pessoa vir aqui falar um pouco da vida, um pouco de como aconteceu, é uma poesia. É uma poesia que mudou a minha vida, vai mudar a vida de alguém que assistir isso, algo que você me confidenciou aqui, de chegar no mercado e alguém te reconhecer por aquilo que você faz. Financeiramente, não, eu não ganho tostão. Financeiramente, aqui é a mesma coisa, não dá. Financeiramente, não dá. Mas a gente vive... Não tem preço que a gente faz, né? Não. E a gente torna viva cada pessoa que a gente atinge, mesmo sem saber. Exato. Mesmo sem saber. Você é uma poesia viva. Ai, meu Deus. Né? É difícil da gente descrever, né? Relatar a pessoa, mas a gente vive. Eu falo que eu não... A poesia, ela nasceu em mim, eu não consigo tirar. Então, quando eu dou quando eu escrevo, eu dou um pedacinho do que ela tá, mas ela ainda tá aqui. E se eu conseguir que mais alguém dê um pedacinho de si, aí pronto, aí ela flora, aí ela nasce. E é esse ponto de vista de mudar a engrenagem. Então, se considere poeta, se considere poetisa, porque você faz isso, você muda, você vira essa engrenagem. Talvez não através da escrita, mas através dessa abertura, desse novo ponto de vista que você dá às pessoas. E o que eu acho mais importante é, de fato, acreditar no sonho, gente. De fato, acreditar no sonho é o que mais me motiva. Eu tinha um sonho. E com todas as críticas eu fui adiante. Todas. Quem você pensa que é, quem você está pensando, ninguém vai assistir. Minha dúvida de gato pingar. Não importa. Você vai crescendo dentro de si, e à medida que você cresce, você vai transcendendo. E é o que ela faz. Então, eu acho que a gente podia pensar numa mostra. Uma mostra de arte. Pensar em alguma coisa. Sim, claro. E esse acreditar, gente, a Bienal do Livro, para mim, era algo assim que quando a gente ia com a escola, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que era assim, não era todo ano que a escola podia levar, né? E eu imaginava, tipo, a Bienal é algo elitizado, sabe? Eu tive a oportunidade de levar meu livro e expor na Bienal. Uau, verdade! E expor na Bienal. Então, você vê assim, humilde, negra, escritora de poesia. E linda poesia, gente. E na Bienal. Você está no Instagram também? Tô no Insta. No Insta, eu não posto muitas poesias, porque o Insta, ele é um espaço mais visual, né? Então, sempre que você vai postar alguma coisa, tem que sempre vir acompanhado de uma imagem, né? Isso. Ele é um espaço mais visual. E as imagens, a gente precisa tomar muito cuidado também, né? Você colocar sempre a fonte daquela imagem e tudo. E daí eu acho que acaba que às vezes a imagem te choca e daí a poesia não alcança. Você tem que botar a poesia primeiro. Tanto efeito. Ó, já é mais uma ideia. Um novo ponto de vista para a gente. Porque divulgar. Às vezes assim mesmo. Eu, por exemplo, quando eu faço essa artezinha do meu canal, eu procuro fazer de acordo com a pessoa. Aquilo que eu fiz. Mas então eu faço, às vezes, eu levei umas 2 horas para fazer. Aí alguém virou para mim e perguntou assim: Cris, por que você não põe uma identidade no seu canal? Eu falei, porque a identidade do meu canal são as pessoas. Eu procuro fazer sobretudo a capa, porque eu não fiz a capinha do Face do cada. Antes eu fazia.
Cada capa tem um desenho, tá? E eu procuro colocar as cores procuro fazer daquilo, do meu sentimento, a cor da capinha seja essa que vai para o Facebook, que vai para o Insta, e a que vai na capa do YouTube. A pessoa virou para mim e falou assim: você precisa ter uma identidade visual. Eu falei: mas a identidade visual, eu decidi que são as pessoas que estão lá. Mas ninguém faz assim. Eu falei: paciência, eu faço. Entendeu? Eu decidi fazer assim. Então é isso. Eu acho que a gente tem que procurar, na medida do possível, ser o que a gente é, porque a gente está num mundo tão pasteurizado que todo mundo tem que ser exatamente igual, e não é, né? Não tem que ter, eu fico pensando assim, a gente está num mundo tão pasteurizado, onde está a tão decantada diversidade? Se a gente parece que não pode ser diverso, né? Então a gente está indo para o final desse nosso bate-papo, que me encantou demais. Nossa, é muito sensível, né? Não sei se todo mundo gosta. Falar de cultura, falar de alguma coisa tão pessoal assim, talvez não sejam todas as pessoas que a gente agrade, mas é um alimento da alma mesmo, né? É um alimento da alma. E enquanto ela falava aqui, me veio uma palavra que a Cris, ela é uma cristalidade, né? Eu estava escrevendo eu enxergo nada. E eu queria dizer assim que a gente deve, eu digo isso para a Cris, porque ela está aqui mais próxima, e para vocês que se tornam próximos agora, cristalize a sua vida, né? Mude o seu ponto de vista, porque toda vida tem um ponto, uma vírgula, e isso não quer dizer para você parar. Se questione: devo? Posso? Mas afirme: eu vou continuar. Aí, essa é a poesia que fecha, que nos fecha nesse encontro maravilhoso. Eu agradeço demais. Eu sou muito grata pela oportunidade que você abre de que não só eu mude o meu ponto de vista, mas que mais pessoas sejam essa engrenagem. Vire a chave. Sejam essa poesia na vida do outro. Com o seu jeito de ser, com a sua cristalidade, com a sua escolha, com a sua personalidade. Com o seu ponto de vista. Com o seu ponto de vista. E, vamos falar da editora Filos, né? Que você Isso. Tem telefone aqui, eu não tenho telefone deles. Mas editora Filos com L só, editora Filos, é de Itapetininga. Ela não é. O Ismael é daqui. É daqui de Itapetininga. Filho de Itapetininga. Isso. Então vamos prestigiar o filho de Itapetininga. Editora Filos, para encontrar não só esse título, mas segura vários títulos. Então, por hoje é só. Eu agradeço de novo. Eu esqueci mais uma vez de pedir para você curtir, compartilhar, indicar para os amigos. Cada pessoinha que compartilha, que curte o meu programa, me ajuda bastante. Ajuda a fazer isso que ela falou aqui, né? Cristalizar e ao mesmo tempo divulgar. É uma engrenagem. Um precisa ajudar o outro. Mudando esse ponto de vista. Yes! Até a próxima!